Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em Mateus 21, no versículo 18 ao versículo 22, que nos diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, sentiu fome. Ao ver uma figueira perto do caminho, aproximou-se dela e não achou nada, senão folhas, e disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ao ver isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como é que secou imediatamente a figueira? Respondeu-lhes Jesus: Na verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a esse monte e disseres: erga-te e lança ao mar, e será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Então nós vemos essa palavra que nos fala a respeito de uma figueira, que o Senhor foi buscar fruto nela. O Senhor foi em direção a ela com a intenção de que fosse comer um fruto, de que ela desse algum fruto para ele. Então, como ela não deu fruto nenhum para ele, então o Senhor falou para ela secar imediatamente. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor fala: se você crer, você pode fazer coisas assim também, como o Senhor fez, falar que imediatamente ela secasse, mas vocês farão coisas maiores ainda do que eu fiz, assim o Senhor nos diz, mas para todo aquele que crê. Mas ele também diz assim: tudo quanto pedires em oração, crendo, receberá. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente pede em oração e a gente crê que aquilo vai acontecer. Mas tem situações em que a gente ora e que aquela oração não vai ser concedida na hora. Quantas e quantas pessoas ficam ali orando, clamando, tempos e tempos e tempos para que aquela oração seja atendida. Então, nós vemos nesse versículo, no 22, quando pedires em oração, receberá. Mas tem momentos, irmãos, que quando a gente ora por uma pessoa, a pessoa pode receber a cura naquele momento, mas você pode estar orando por um familiar teu que não conhece a Jesus. Ali você ora anos e anos e anos, você orando pelo teu esposo para ele se converter, e anos orando e nada acontece. Mas existe essas duas diferenças, do milagre acontecer na hora e do milagre demorar muito tempo. Às vezes você fica anos e anos orando pelaquela pessoa. Então tem certas situações que o Senhor nos diz assim, que quando você fica tempos e tempos orando por uma pessoa, chega uma hora que você ora tanto e Deus diz assim, basta, não precisa ficar orando mais, eu já entendi o recado, então deixa eu trabalhar. Porque muitas das vezes quando a gente ora, a gente quer ficar ensinando a Deus. Deus faz isso, isso, isso e isso, porque isso é bom, então daí o Senhor faz isso. Então a gente quer ensinar a Deus a trabalhar. Então quando você quer ficar ensinando a Deus a trabalhar, você pode ter certeza que o teu milagre vai demorar para acontecer. E daí quando você diz assim, quando você cai em si e você muda a tua oração, que quem faz o milagre não é você, é Deus,
né? Então, quando você muda a tua oração, diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade na vida dessa pessoa. Aí Deus vai dizer, né? Creio que o Senhor vai até dizer, vai até dar um amém também, vai dizer: até que enfim meu filho entendeu. Então agora deixa eu trabalhar. Então ali deixa Deus trabalhar. Naquela pessoa que tem um coração duro, que você está muito tempo orando por essa pessoa e você não vê conversão nenhuma, ali a luta vem, a enfermidade vem, o Senhor permite, e no fundo do poço mesmo, então acontece uma tragédia, acontece de ficar internado, acontece de vir tumores, enfim, eu estou só dando um exemplo de coisas que acontecem, que o Senhor permite que aconteça. Para quê? Para que essa pessoa tenha um coração duro, para que essa pessoa se volte ao Senhor. Então quando a palavra nos diz assim: quando orares crendo, receberá. Então, quando a gente ora intercedendo por uma pessoa, porque existe aquela pessoa que tem a fé em Jesus e aquela que não tem fé no Senhor. Então, muitas das vezes, irmãos, nós vamos orar por uma pessoa e também não vai acontecer nada. Por quê? Porque você tem fé, mas a pessoa não tem fé. Muitas das vezes, quando o Senhor Jesus disse assim: a tua fé te salvou. Então o Senhor diz para aquela mulher do fluxo de sangue: vá, porque a tua fé te salvou. Jesus não disse assim: foi a minha fé que te salvou, foi a tua fé que te salvou. Então muitas das vezes, irmãos, a gente fica constrangido e às vezes a gente leva testemunho de ser um falso cristão, porque a pessoa não conhece a palavra de Deus e diz assim: que orou até piorou, não adiantou em nada a oração dela. Mas não é a minha fé que vai curar, mas sim a fé da pessoa. Mas é claro que se eu não tiver fé e eu orar, interceder por uma pessoa, não confiando no Senhor, também não vai acontecer nada. Então é a minha fé junto com a fé daquela pessoa. Eu tenho que estar na presença de Deus para estar orando, intercedendo pelaquela pessoa. Não adianta eu querer estar em caminhos errados, fazendo tudo que é errado, desagradando ao Senhor. Não adianta eu orar também, que não vai acontecer nada. Então é uma fé conjunta. Eu tenho fé, mas você tem que ter fé também, para aquilo venha acontecer no momento certo. Então nós vemos isso, irmãos. Eu quero contar para vocês um testemunho que aconteceu comigo. Eu fui na casa de uma pessoa para orar pelo um senhor, e eu orei e eu até eu reforcei a minha oração achando que iria acontecer alguma coisa, e não aconteceu nada. Aconteceu que o homem ficou mais ruim ainda e foi parar no hospital. Então, antes disso, eu me lembrei que o Senhor tinha me dado um sonho de que uma pessoa estaria murmurando contra mim, dizendo: o que adiantou a tua oração? A pessoa até piorou. Então a gente tem que vigiar também, irmãos, quando a gente pede para alguém orar por alguém da família da gente e não acontecer nada. Por quê? Porque Deus está vendo o coração daquela pessoa, que não existe fé no coração daquela pessoa, ou aquela pessoa está passando num processo de provação, para que venha conhecer verdadeiramente ao Senhor, né? Estou dando assim vários exemplos do que é você crer e o milagre acontecer. Então, muitas vezes, irmãos, não fique frustrado quando isso vinha acontecer. Eu não fiquei frustrada porque eu lembrei do sonho, Deus me alertou antes. Mas eu não sabia que aquilo iria acontecer, com quem seria, mas aconteceu. Então, e no sonho o Senhor mostrou que essa pessoa ficou murmurando, né?
Não a pessoa que estava doente, uma pessoa da família, né? Ficou murmurando contra a minha vida, até dizendo que eu não era serva de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, é assim. Às vezes a gente quer orar com boa intenção, mas às vezes o milagre não acontece. Porque às vezes Deus tem um trabalhar com essa pessoa e às vezes a gente não entende esse trabalhar do Senhor. Às vezes o Senhor nem quer aquele momento que a gente vai orar, mas às vezes a gente acaba orando com boa intenção e acaba recebendo, né, esse título de falso cristão, que quando ora nada acontece. Mas, como diz a palavra, né, é a tua fé que te salvou. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa reflexão para hoje? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, pela tua palavra, Pai. A tua palavra de ensinamento que o Senhor nos deu nesse dia de hoje, para que possamos nos lembrar, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Ó Senhor, não deixa, Senhor, que percamos, Senhor, a nossa fé. Senhor, continua nos fortalecendo na tua presença, na tua graça e na tua esperança. Ó Jesus, pela tua misericórdia, Senhor, só o Senhor pode nos fortalecer, nos guardar de todo o levante do inimigo, de todo o engano do inimigo, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, continua conosco, Pai. Continua conosco, Jesus, nos fortalecendo dia após dia, em arrependimento, em perdão, em misericórdia. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém.